ou nada vale, tudo é verdadeiro, ou nada, tudo é uma questão de ponto de vista. Então as pessoas estão muito próximas desse radicalismo. Só que isso é jogar fora toda a filosofia, toda a ciência, toda a teoria. Só que o que é curioso, as pessoas que costumam dizer isso, elas só são relativistas para as coisas que elas não gostam. Esse é o problema da nossa sociedade hoje. Porque se eu adotasse o radicalismo do relativismo teórico, eu pelo menos tinha que aplicar tudo, né? Só que a pessoa aplica só o que ela não gosta. Então a pessoa ela aplica isso para o espiritismo, quando ela não gosta do espiritismo, mas ela tinha que jogar fora tudo. É que nem eu brinquei semana passada, né? Quem acha que a verdade não existe, quem não estava no estudo, eu brinquei. Chega amanhã na sua agência bancária, chama o seu gerente, porque você está levando a sério o relativismo, né? E você diz assim: olha, eu vim aqui sacar os meus bilhões de dólares. Aí o gerente vai dizer assim: mas quem é você? Eu sou o Elon Musk. É óbvio que ou ele vai mandar me internar ou ele vai chamar a polícia. Né? Mas se eu levasse a sério o radicalismo desse relativismo sobre a verdade, ué, não, tudo não é relativo? Então quem disse que eu não sou o Elon Musk? Eu quero acreditar que eu sou. Quem disser que eu não sou, está sendo intolerante. Eu brinquei semana passada com isso, né? Ou eu dei um outro exemplo. Quem acha que tudo é relativo, que a verdade não existe, pega os pilares da sua casa e derruba. E a casa vai continuar de pé. Mas ela não aplica o relativismo para as coisas que envolvem dinheiro, ela não aplica relativismo para as coisas que envolvem seus interesses materiais. Essa é a hipocrisia. Só para finalizar e já passar para o X, a gente deu um exemplo, a gente deu um exemplo semana passada, acho que até conversando em off, nem foi no estudo. A pessoa, vocês devem ter visto na televisão há algum tempo, isso ficou famoso, né? As pessoas, existia um grupo de pessoas, não sei em que país, que se identificavam como animais. Então elas diziam o seguinte: aquilo que eu sou é uma construção da sociedade. Quem diz que eu sou humano? A sociedade que me impôs isso. Eu sou um animal, eu me reconheço como um animal, logo eu sou um animal. Aí nesse encontro, tinham pessoas de quatro se comportando como cachorrinho, como gato. Porque elas diziam que elas eram animais. Não existe verdade que eu sou um ser humano. Isso é uma imposição dessa sociedade europeia, colonialista, que agora está na moda isso, né? E elas se identificavam como cachorrinho. Mas onde é que está aonde eu queria chegar, que nós estávamos conversando semana passada? As mesmas pessoas que faziam isso, depois que terminava o evento, elas iam para casa para no outro dia trabalhar, estudar, seguir sua vida. Ué, mas se elas realmente se acreditavam animais, por que depois que o evento terminou, elas voltavam ao normal bem rapidinho? É porque a pessoa sabe que isso não tem sentido. Chegou aqui quem gosta desse assunto, viu? Estamos falando sobre relativismo, José. Falando sobre a questão do relativismo, as pessoas que acham que a verdade não é possível, que tudo é relativo, ou que tudo é verdadeiro, ou que tudo é falso, que tudo é ponto de vista, e que quem questiona o meu ponto de vista é intolerante, colonizador, malvado. Então eu passo para vocês aí, já dou boa noite para o José, seja bem-vindo. Boa noite, Michel. Boa noite, Érica. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Já cheguei no olho do furacão. Tema do relativismo, muito bom. Eu brinco aqui com o Michel, com o Eric, né? Que sempre quando eu tenho oportunidade, eu eu critico o relativismo, porque a gente não para pensar, às vezes não percebe o quanto o relativismo é fonte dos nossos problemas, né? Problemas de toda ordem. Ele tem uma abrangência impressionante. Problema psicológico, emocional, problema existencial, de sentido da vida, problema social, político. É impressionante. Impressionante. Então, esse problema do relativismo ele é muito importante. É o relativismo em vários aspectos, né? O relativismo com relação à verdade, como vocês estavam mencionando, é o relativismo epistemológico, né? Com relação ao conhecimento. A gente tem também o relativismo moral, quer dizer, não existem princípios
universais, absolutos em moral, cada cultura, cada tempo histórico, cada povo tem a sua moral, né? É relativa a cada cultura. E tem até o relativismo estético, né? Ou seja, não existem princípios universais com relação ao que é o belo, né? O que é a arte, etc. Então, o relativismo realmente ele está muito forte hoje em dia, né? O relativismo ele sempre existiu, né? Enquanto doutrina política, enquanto doutrina filosófica. Aproveitando a pergunta do Ebert aí, de onde nasceu o relativismo? Olha, se a gente considerar o berço da filosofia, né, como a Grécia antiga, lá do século VI, século V a.C., a gente pega o primeiro grande filósofo, que foi Sócrates. O Sócrates já estava no centro desse debate, tratando desses assuntos de ética, de moral e etc. Sócrates e Platão, né? Debatendo com os seus grandes opositores, que eram os chamados sofistas, né? Os sofistas eram filósofos, uma escola de pensamento opositora à doutrina do Sócrates e do Platão, e que os sofistas eram relativistas, né? Acreditavam que não existia. Acreditavam primeiro que não era possível obter conhecimento, eram céticos, né? Não é possível obter o conhecimento. O que existem são apenas opiniões, cada um dá a sua opinião, e as opiniões, no máximo, são úteis para a gente reger a sociedade. Mas não é possível distinguir opinião de conhecimento na visão deles, né? Então, em moral, em ética, eles eram relativistas, né? Olha, se não é possível atingir o conhecimento, eu não consigo saber qual é o princípio moral melhor que o outro. Eu não consigo obter conhecimento sobre a moral. No máximo, a gente vai combinar alguns princípios aqui que a gente aceita como úteis para a vida em sociedade. Não pode agredir, não pode roubar, etc. Mas isso é uma convenção, é um acordo entre as pessoas. Ou seja, essa visão ela exclui uma visão de lei natural. A moral é o que os homens decidirem que seja. Isso está na base de toda essa discussão sobre princípios universais e absolutos de um lado e princípios relativos de outro, né? Se a gente pegar a obra República de Platão, o Platão vai tratar disso, né? O que é a justiça? O relativista, o Trasímaco, vai dizer que justiça é a conveniência do mais forte, né? Então, o mais forte do momento define o que é o justo. Então, nessa visão, não existe um princípio universal, independente da vontade dos homens, do que seja o justo, né? E isso é uma proposta que vai completamente contra o que o Espiritismo defende, uma lei natural, uma lei divina que define o que é o justo. E não só o Espiritismo, uma série de filósofos. Eu acabei de mencionar aqui os gregos, né? Platão, Aristóteles, todos os cristãos, depois os modernos. A maioria esmagadora dos filósofos ao longo de toda a história defendeu princípios universais e absolutos, defendeu uma lei natural. A partir do século XIX, a gente tem um ponto de virada, né? Com filósofos como Karl Marx, como Friedrich Nietzsche e outros. E aí a gente passa a ter uma virada com o avanço do materialismo. O relativismo ele é irmão do materialismo, né? E aí você tem um avanço, e aí no século XX você tem uma torrente arrebatadora de filósofos que vão abandonando completamente uma visão de lei natural e vão adotando o relativismo. Formas variadas de relativismo, né? Você tem existencialismo, você tem pós-modernismo, uma série de doutrinas que vão surgindo, que elas têm em comum é serem relativistas e materialistas, né? Que é o que importa para a gente, do nosso ponto de vista aqui espírita, né? Então, e o relativismo ele faz muito mal para a sociedade, né? Como era a visão de Kardec. Bom, cheguei com o bonde andando aí, sentei na janelinha, mas podem continuar aí a partir do texto. O relativismo, né?
E o pós-modernismo hoje está